Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã. A gente já viu o primeiro, o segundo, estamos no terceiro chamado de Deus. O primeiro chamado foi a respeito da criação, o segundo chamado foi a consciência nossa. E agora a gente está vendo o terceiro chamado, que fala sobre moralistas e judeus igualmente culpados, referente a Romanos 2, versículo de 1 a 29. E a gente vai dar continuidade, que a gente já fez 2 vídeos sobre esse terceiro chamado. E a leitura aqui é um bate-papo, um estudo bíblico entre Ron, que é o Ronald, e o João. E a última frase aqui que eu li, o Ron, né, que está ensinando o João, diz o seguinte: João respondeu aqui e Ron falou: Você acertou, como sempre. O Êxodo é o resumo da libertação de Israel do Egito. Quero mostrar-lhe agora uma passagem que destaca essas duas vantagens. Veja Deuteronômio 4, vamos começar com o versículo 5 e ir até o 8. Neste trecho, Deus chamou a Israel por intermédio de Moisés. Pouco antes, Deus falou a Israel por intermédio de Moisés, pouco antes da nação entrar em Canaã. Aí João vai ler. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passeis a possuir. Passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Aí Ron vai explicar aqui, ó. Está vendo as duas vantagens inseridas nessa passagem, João? Veja o versículo 7. O que a frase, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, significa, senão que Deus está sempre pronto e tem poder para livrar Israel do perigo, como fez no Êxodo? Pense em como seria ter um guarda-costa por perto, sempre preparado para protegê-lo. Nesse sentido, Deus está perto de Israel. Os israelitas tinham de fato um Deus poderoso a quem adoravam. A segunda vantagem, as leis muito superiores dos israelitas em comparação com as que os gentios podiam formular, é também claramente vista nesses versos. Os cananeus iriam perceber especificamente que as leis israelitas eram justas. Compreendo isto, compreendendo isto como significando que os cananeus podiam observar que as leis de Israel produziam pessoas justas e também só podia ter origem em um Deus justo, isso é, vastamente superior a qualquer um que os cananeus adorassem. Pelo menos essa era a intenção de Deus por trás dessas duas vantagens. Idealmente, o estilo de vida dos israelitas, com suas bases divinas e humana, deveria atrair os gentios. Israel fora formado por Deus
para ser um canal das suas bênçãos a todas as nações. Israel deveria servir como uma prova do que confiar em Deus e viver segundo as suas leis podia fazer para qualquer nação que decidisse imitá-lo. Você compreende agora a natureza das duas vantagens que os judeus tinham sobre os gentios? Aí João diz: sim, acho que isso ficou claro. Os judeus tinham o Êxodo e as leis de Moisés. Ron diz: certo. Agora, antes de voltar a Romanos 1, vou ensinar-lhe algo que eu e outros acham útil. Vai ajudar você a visualizar a ênfase da Bíblia como um todo. Pense na Bíblia como uma enorme cordilheira de montanhas. Ela teria mais ou menos essa aparência. Vou mostrar aqui para vocês. Tem uma montanha menor, escrito Êxodo em cima, e uma montanha bem maior ao lado. Vamos ver o que ele vai explicar com isso. A Bíblia está cheia de montes e vales. Há também alguns oásis ocasionais, mas muitos trechos do terreno bíblico são planos. A Bíblia não é absolutamente uma aventura com emoções a cada minuto e ação contínua. Muitas seções da Bíblia são baseadas prosaicas e deprimentes, porque registram nossa insignificância e fracasso em viver segundo a vontade de Deus. Nesta cordilheira bíblica de montanhas, destaca-se, porém, duas montanhas que se alteiam sobre todas as demais. Elas dominam o cenário bíblico. Esses dois picos gêmeos representam os dois eventos principais da Bíblia, um em cada testamento. Um deles moda o Antigo Testamento e o outro o Novo Testamento. Todos os outros eventos bíblicos levam a esses dois acontecimentos ou têm origem neles. A primeira montanha é, naturalmente, o Êxodo. O Êxodo é o principal evento do Antigo Testamento. Quando Israel deixou de confiar em Deus em determinados períodos, e a nação passou por muitos deles, os reis ou profetas quase sempre invocavam o êxodo como um estímulo para renovar a confiança da nação em Deus. Em outras palavras, a memória desse livramento monumental deveria ser sempre suficiente para incentivar Israel à obediência e gratidão. Na grande cordilheira de montanhas das Escrituras, o êxodo se levanta como o Kilimanjaro bíblico. Kilimanjaro bíblico. Em nosso próximo estudo, vamos examinar o Everest bíblico, mas por agora continuemos no Êxodo. Você entendeu a centralidade do Êxodo para os israelitas do Antigo Testamento? João diz: sim, entendi. Estou, no entanto, curioso sobre o Everest do Novo Testamento, como você diz. Penso que tenho uma ideia do que seja, mas vou esperar até o que coloque no contexto. Ron fala: acho que deve ser assim. Vai ficar mais fácil de entender esse ponto. Vou resumir agora. João, o restante do Antigo Testamento para você. Israel chegou finalmente à Terra Prometida, dividindo-a segundo as tribos dos filhos de Jacó e se estabeleceu num sistema de vida agrário. Mas, espiritualmente, a nação raramente viveu de acordo com o chamado superior que recebera no deserto. Ela nunca foi uma luz para as nações, como Deus a chamara para ser. Os israelitas foram, no geral, governados por reis perversos e, consequentemente, 10 das 12 tribos acabaram sendo capturadas pelos assírios e, eventualmente, dispersas. Deus poderia ter exterminado as
restantes tribos de Israel. Elas também eram perversas, mas por causa da sua promessa a Abraão, o Senhor preservou o remanescente menor e o manteve como uma entidade política viável até o primeiro século. Este terceiro chamado de Deus, a história de Israel ou aliança, abrange, como já mencionei, a maior parte da Bíblia. E o restante, o chamado de Deus a Abraão e seus descendentes e o desenvolvimento da sua história durante as muitas centenas de anos depois desse chamado. Com isso, como pano de fundo, João, vamos até agora em posição de. Você está agora em posição de compreender o impacto do argumento de Paulo sobre seus patrícios, os judeus, em Romanos 2. É claro que tive de deixar de lado muita coisa, mas deu para entender a essência da história de Israel? Você tem perguntas sobre este terceiro chamado de Deus, aliança ou a história de Israel, antes de continuarmos? João diz: Não me lembro de nada no momento. Olhe, Ron, esqueci quase tudo que aprendi na igreja. Não frequento as reuniões da igreja há anos, mas estou certo de que as perguntas vão surgir em breve. Estou compreendendo o que você diz e sinto curiosidade em saber onde Romanos 2 vai nos levar. Aí Ron fala: Você vai aprender muito com este capítulo. Vamos ler então Romanos 2, começando com o versículo 6 e lendo até o verso 11. Quer ler para nós? João vai ler. Que Deus retribua a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, aos judeus primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí Ron vai explicar. Creio que no versículo 9 a 11 encontramos a resposta à pergunta de como Deus irá julgar o mundo. Segundo esses versículos, Deus julgará cada ser humano com base nos chamados que essa pessoa teve a oportunidade de obedecer. Deixe-me repetir: Deus julgará a cada ser humano com base nos chamados que essa pessoa teve a oportunidade de obedecer. Todos tivemos a oportunidade de ouvir pelo menos os dois primeiros chamados, a criação e a consciência. O judeu, porém, teve a oportunidade de ouvir três chamados. Além dos dois primeiros chamados, o judeu também ouviu outro chamado de Deus por meio da sua própria história. É por isso que Paulo diz que o judeu pode ganhar ou perder mais glória e honra do que o gentio no dia do juízo. De quem recebe muito, muito é exigido. Imagine o dia do juízo como se ele tivesse ocorrido na época do Antigo Testamento. Duas pessoas se apresentam diante de Deus. Uma é um gentio, a outra um judeu. As duas se esforçaram ao máximo para obedecer. Deus recompensa o gentio com a glória apropriada à sua resposta aos dois chamados que ele ouvira. Este gentio piedoso seguira o chamado divino que ouvira em sua mente e em seu coração. Ele permitiu que a criação e a consciência informassem seus pensamentos e vontade a ponto de rejeitar o mal e buscar a Deus com toda sinceridade. Este gentio, embora nunca tivesse tido contato com o judeu, vivia
para o Criador e Juiz que conhecia e discernia por meio da sua mente e seu coração. Para esse homem, diz Paulo, Deus daria glória, honra e paz. Imagine agora, João, um judeu devoto sendo chamado diante do trono do juízo de Deus. É claro que este israelita sabia que Deus se revelou mediante a criação e a consciência, pois o livro de Gênesis descreve a criação do mundo pela palavra de Deus. E o capítulo 3 a 11 de Gênesis narra o caos que se segue quando as pessoas violam em seus corações o bem que sabe que deve fazer. Este judeu sabia também rejeitar o mal. Ele rejeitava o modo de vida dos ímpios. Mas este israelita igualmente reconhecia outra coisa além dos dois primeiros chamados. Ele, ele reconhecia em gratidão e surpresa o fato de que este mesmo Criador e Juiz chamou seus importantes ancestrais, Abraão e Sara, para viajar pela fé em direção a uma terra desconhecida, que este Deus dera poder a Moisés para tirar seu povo do Egito e dera à nação judaica leis e ordenanças que dirigiam todas as fases da sua vida coletiva de maneira reta e satisfatória. Sabia outro sim que era devido a uma circunstância feliz de nascimento e não de mérito que ele gozava esses privilégios. Andava, então, diante de Deus em alegria humilde e gratidão pelos benefícios espirituais que tivera a felicidade de herdar e desenvolver. Diga-me agora, João, quem neste dia factício de julgamento teria tido mais glória e honra? João vai responder, claro que o judeu. Ron diz, certíssimo, de fato o judeu gozaria de maior honra nessa ocasião. Mas quero perguntar mais uma coisa. Quem é moralmente superior, o judeu ou o gentio? Quem você pensa que é uma pessoa melhor? João diz, nenhum dos dois. Se olharmos para o caráter de cada pessoa, só Deus saberia qual deles. Ron diz, acertou de novo. João, é emocionante ver como você assimila esses conceitos. O judeu, embora gozasse de maior honra naquele dia, não seria moralmente superior ao gentio que buscou a Deus. E o próprio judeu seria o primeiro a dizer-lhe isso. Ele sabia que suas bênçãos e posição eram imerecidas. Deus não reconhece a nacionalidade quando julga o coração. Fica então claro, João, o fato de que cada pessoa será responsável pelos chamados que teve a oportunidade de ouvir? João diz: sim, fica. Pelo que vejo, essa é também quase que a única maneira de haver qualquer tipo de imparcialidade no juízo final de qualquer indivíduo. Ron diz: você está definitivamente na pista certa. Se continuar entendendo essas coisas, ficará pronto para o quarto chamado. Mas isso vai ser na próxima sessão. Vamos terminar o capítulo 2 de Romanos primeiro. João, estamos chegando a uma passagem crucial. Leia os versos 12 a 16 de Romanos 2, por favor. João vai ler. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, o
gentil que não tem lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Jesus, de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ron diz: Você acha que entendeu o que acabou de ler? João diz: Uma parte, mas preciso de alguma explicação. Ron diz: Vamos ver se é possível compreender esta mensagem tão importante. Ela é essencial ao capítulo inteiro. Quero tentar algum, quero tentar algo um pouco diferente. Vou ler um pequeno trecho da sessão e você tenta explicar ou pelo menos responder às perguntas que vou fazer. Veja agora o versículo 12. Todos os que pecaram sem lei. De que Paulo está falando nessa frase? De judeu ou gentil? Quem são os que pecaram sem lei? João diz: foram os gentios, não é? Ron diz: foram. O que Paulo quer dizer então quando afirma que eles também perecerão sem lei? A que lei Paulo está se referindo? João diz: sem lei? Seria de Moisés? Não espere. Não, espere um minuto. Sim, vou ficar com essa resposta. Desde que estamos falando de gentil, teria de ser a lei de Moisés, não é? Ron diz sim. O que Paulo está dizendo ao declarar que os gentios também vão perecer sem lei? João diz: desde que não foram educados pela lei de Moisés, teriam de ser julgados numa base diferente. Ron diz: excelente. Que base seria essa? João diz: o sentido deve ser que os gentios seriam julgados por alguma outra coisa e não pela lei de Moisés. E isso se aplica aos dois primeiros chamados, certo? Ron diz: certíssimo. Eles seriam julgados com base na sua resposta aos dois primeiros chamados. Esses dois chamados e e a resposta dos gentios a eles é o que Paulo tem em mente com a frase sem lei. Entendeu? Está vendo agora? João diz sim, creio que sim. Ron diz ótimo. E quem são aqueles que, nesse mesmo verso, pecaram com a lei? João diz, obviamente, seriam os judeus. Ron diz, é isso. Por outro lado, eles seriam julgados mediante lei. O que isso significa? João diz, são os seus próprios registros, suas próprias leis que os condenam. Ron diz, acertou outra vez. E ouvidores da lei, no verso 13, seria outra referência aos judeus, pois eles ouviram a lei explicada constantemente nas suas observâncias religiosas. O verso 14 é a chave. Se puder explicar este verso, terá então compreendido a essência do capítulo. Leia e me dê a sua opinião sobre ele. João diz: está bem. Ele vai ler. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Vamos ver primeiro, os gentios não têm a lei de Moisés, mas, ele vai ler, procede por natureza de conformidade com a lei. Isso deve significar que eles respeitam o primeiro dos dois chamados, criação e consciência, não é? Ron diz, isso mesmo, gosto do modo como Paulo diz, por natureza.
Esta é simplesmente uma maneira de dizer que as mentes e corações deles os orientam para responder apropriadamente a Deus por meio dos dois primeiros chamados. Eles sabem instintivamente que Deus está se dirigindo a eles mediante a criação e a consciência. Aí João diz: o que significa isso então? Procedem de conformidade com a lei? Não tem lei? Ron diz: você não faz ideia? João diz: a mente e o coração deles se tornaram então a sua lei? E Ron vai responder: você está bem perto do que acredito que Paulo tinha em mente. Não se trata tanto do coração e da mente deles se tornarem a sua lei. Vamos parar por aqui, por enquanto. Deixa eu pôr um marca-texto aqui para mim não perder onde eu parei. Para a gente continuar no próximo vídeo. Você está gostando da leitura desse livro? Deus chama? Deus tem nos chamado, né? Pela criação, pela nossa consciência, pelo povo judeu e depois a gente vai ver o quarto chamado, né? Vai ser depois que a gente concluir esse capítulo aqui que a gente não concluiu ainda, né? Vai vir depois o quarto chamado, tá bem? Se você está com alguma dúvida sobre o que a gente leu hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Se você também tem alguma dúvida aí da Bíblia, podemos sentar, estudar, né? Qualquer dúvida que você tiver aí, tá bem? Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí no canal, aciona aí o sininho para que você receba as próximas notificações aí dos próximos vídeos. Deixa um like se você está gostando e compartilhe e convide mais pessoas para fazer parte do canal, para que nós possamos estudar a Bíblia junto, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?